Olá para vocês que estão nos acompanhando aí das plataformas de áudio e de vídeo. Está começando mais um podcast Conecta Conexões que Transformam. Eu sou a Sheila Chaves e estou com vocês hoje na apresentação de mais este programa juntamente com Camila Paiva. Tudo bem, Camila? Oi, pessoal, tudo bem? Sheila, muito obrigada. Não, é sempre bom estar aqui para vários programas e a gente conseguir conversar, né? Que bom, a honra é toda nossa de receber você aqui. Sempre. E olha, um recadinho para você que está aí acompanhando o nosso episódio de hoje, para você que ficar até o final deste episódio. O que nós temos, Camila? Até o final do episódio a gente vai estar disponibilizando um QR Code, que ele te traz aí vantagens exclusivas para você estar fazendo suas comprinhas em e-commerces grandes aí pelo Brasil. Então você... Então, você fica ligado que você que é aluno, você que está entrando, tem muita coisa boa. Exatamente. Você que é aluno FMU FIAN-FAAN, a gente vai soltar para vocês o QR Code de acesso para o nosso exclusivo Clube de Vantagens. Camila, que já foi aluna aqui, sabe como é que é o nosso Clube de Vantagens, Posso dizer que né? vale a pena, galera? Vale muito a pena, né? Ali. Quem que não gosta de um desconto? Quem que não gosta de desconto, né? Aluno, então, nem se fala. Então, fica ligadinho aí. Você que ainda não é aluno FMU FIAN-FAAN, não perca tempo, acesse portal.fmu.br e vai lá dar uma procurada num curso que tem um curso perfeito para você que está aí querendo começar a sua graduação ainda nesse semestre, tá bom? E para o nosso programa de hoje tá diferente, né, Camila? Eu também tô sentindo, acho que a gente tem até um tempero a mais de humor, né? Um temperinho de humor, uma pitadinha assim de alegria, né? Quem será que nós vamos chamar para este episódio de hoje? É uma galera que o pessoal tava chamando muito, hein? Sim, vocês pediram e nós chamamos ele, que é professor universitário, ele é intérprete de Libras, ele é tio de 3 princesas, ama filmes, séries, artigos de papelaria e viajar com as sobrinhas. Ele tá bombando nas redes sociais, mostrando de uma forma leve e engraçada como que é o dia a dia de um professor universitário, porque ele acredita que o melhor remédio para a vida é o bom humor. Então, com vocês, meninos, meninas e menines, Rafa Belli. Oi, gente, tudo Oi. bem com vocês? bem, Obrigado Rafa? pelo convite, viu? Rafa, a gente que agradece você aí disponibilizar o seu tempo, porque a gente sabe que tempo de professor é escasso. Pouco, né? Deixei umas provas ali pra Tenho corrigir. certeza que tem gente mandando mensagem pedindo a nota da prova já, O né? celular tá vibrando, O possivelmente sim. o meio ponto O que meio falta. ponto. Por favor, professor, adianta um pouquinho ou atrasa um pouco a entrega do trabalho aí. Então, tem coisa aí pra fazer ainda. Obrigada, Rafa, por ter vindo aqui hoje no nosso episódio, no nosso programa. E assim, vou dizer que você foi um nome muito pedido aqui, hein? O pessoal acaba extrapolando, né? Mas isso é bom, isso é bom. Quer dizer que tá tendo engajamento aí, então tô feliz. Com certeza. E para quem ainda não conhece o Rafa Belli, o Rafa ele tá bombando aí nas redes sociais, mostrando um pouquinho aí do dia a dia dele como professor universitário, né, Rafa? É isso mesmo. A ideia era mostrar o bastidor da vida do professor, né? Porque todo mundo olha pra gente só na sala de aula e acha que a gente só vive ali, né? Aí quando você mostra o bastidor, o povo fala, nossa, tem casa, ele dorme, Nossa, ele ele vive. acorda. Que estranho, né? Tem família. Parece que é uma pessoa normal, mas não, né? Não é só o lado professor ali que tá na frente da sala. Então a ideia era essa. Conta pra gente como foi que começou essa ideia aí de você explorar, desbravar esse mundo digital e ser um influencer. Você tinha essa ideia de, não, vou trabalhar com as mídias, vou ser influencer. Não, nunca. Nem era ideia. Imagina, eu acho que... Eu até critico não, eu até brigo com o pessoal quando vem colocar ali no perfil, o senhor é meu influencer favorito. Eu não gosto dessa palavra, influencer. Eu sei que ele te influencia de alguma forma, Sim. né? Mas começou na grande sorte. Eu postei um vídeo de uma aula com uma turma para outras turmas verem, porque existia uma certa dúvida que eu tinha o mesmo modelo de aula, sempre fui muito de fazer piada, e aí as turmas achavam que era exclusivo, eu falei, não, gente, não existe essa exclusividade, eu sou assim com todo mundo. Postei um vídeo, no outro dia esse vídeo viralizou, e aí eu nunca mais parei, foi embora. A ideia não era continuar. A ideia mesmo, depois, era até tentar migrar para outra área. Não era trabalhar com as mídias sociais, mas talvez ter uma notoriedade para conseguir ou entrar na área educacional de outra universidade, porque aí você acaba sendo chamado, Sim. mas não vou aqui virar um influencer aqui, vamos aqui discutir. Vou bombar na Vou internet. bombar na internet. Não, isso foi surgindo
porque o pessoal foi seguindo e acabou gostando do conteúdo, o que pra mim às vezes também é um pouco estranho. Eu falei, quem é que gosta desse conteúdo desse? Porque... Rola a identificação, né? Eu acho do que ele aluno. fala a verdade que todo mundo tem, às vezes, medo de falar. Pode ser. Será? Acho que pode ter um pouco disso também. Tem um pessoal que gosta muito da vida real do universitário. Quando eu vou jogando a realidade, olha, o curso não é tudo isso que você está imaginando. Não, né? Todo mundo gosta de chegar e ir direto pro laboratório, vou fazer rádio e TV, não vejo a hora de entrar no estúdio. É a última coisa que você vai fazer, filho. Exatamente. Você vai me desculpar, mas Muito provavelmente você nem vai trabalhar no estúdio. não é? Antes disso, você vai ver muita coisa teórica para chegar no estúdio. E eu acho que isso que é legal, porque os caras acabam falando, pô, mesmo assim eu quero fazer esse curso. E eu acho tão legal quando você começa a cursar uma faculdade, porque você começa com uma visão, você sai uma outra pessoa, completamente transformado, né? Porque você vê que às vezes o curso não era exatamente aquilo que você pensava, e às vezes você vai indo por caminhos ali que você até fala, pô, não sabia que eu tinha essas possibilidades, né? De estudar, de trabalhar nessa área. Mas o mais legal disso tudo é que você trata desse assunto com muita leveza, com muito humor, né? Você sempre foi engraçado, então, nas suas aulas. Nas aulas, sim. Não, eu acho que... Eu sempre pensei assim, quando eu comecei a dar aula, quando eu virei professor. O meu aluno, eu dou aula majoritariamente no período noturno. O cara vem do trabalho para a faculdade. E eu queria que ele fosse para a faculdade e ele tivesse um momento que ele não pensasse que ele estava ali. Que ele falasse, nossa, nem parece que eu estou sentado na sala de aula. E aí eu percebi que o modo como eu falava com as alunas, eu dou aula no curso de pedagogia, então majoritariamente são mulheres que eu atendo aí. E eu percebi que o modo como eu falava com elas achavam engraçado, os exemplos que eu dava, as brincadeiras que eu fazia. E aí eu falei, esse caminho, eu quero ser um professor assim, eu quero ser um professor bem-humorado. Porque aí o meu aluno, ele vem para minha sala de aula, mas ele não olha para mim ou ele esquece que ele está na universidade. Nessa aula, pelo menos, ele relaxa, ele dá risada, ele aprende comigo. E isso foi sendo o caminho que eu segui como didática, como uma metodologia. E tem dado certo há um bom tempo já. Uma ferramenta que você tem usado bastante, E né? isso é muito bom, porque você mostra para o aluno que a educação ela não precisa ser tão formal e tão tradicional quanto as pessoas acreditam que ela deva ser. Sim. Você quebra essa ideia, né? Você mostra para ela que a sala de aula é espaço para você dar risada, a sala de aula é espaço para você conversar sério, a sala de aula é espaço para você se emocionar, dependendo do que você está discutindo ali. Ela é um espaço com pessoas e a gente tem que olhar para essas pessoas. Eu acho que a educação durante um tempo perdeu o olhar humano. A gente olha um número ali, né? É incrível. Qualquer universidade que você vá fazer, quando você faz uma matrícula, o seu nome deixa de existir, você ganha um número. Exatamente. É o seu RA. E é tão estranho quando você olha só para o número, né? E agora, quando eu trago a visão de olhar humano, quando eu falo com o meu aluno, olhando para ele, perguntando o nome dele, e eu não tenho vergonha nenhuma de perguntar 15 vezes o nome da mesma aluna, até eu memorizar. Qual é o seu nome? Juliana. Então, Juliana é assim, assim, assim. E isso, as alunas começaram a falar que, pô, por que os outros não fazem da mesma forma? Por que a sua aula é diferente? Acho que é porque eu humanizo, acho que é porque eu trago isso. E dentro da humanidade, a gente tem o humor, que é a melhor forma de a gente lidar com as situações, acredito. E que é um dom também, né? Porque, diga-se de passagem, não é todo mundo que consegue ser engraçado, né? Eu acho que além dele trazer essa parte do humor pra aula, até pessoas que têm vergonha de interagir na aula. Porque tem muito Verdade. aluno nisso, tanto no presencial quanto no online. Às vezes a pessoa ela sabe o que perguntar, mas tem vergonha de perguntar. Às vezes tem medo de falar, eu tô com medo de falar alguma besteira. E talvez essa parte do seu humor faça a pessoa se abrir mais realmente. Eu acho que sim. Eu tenho algumas estratégias dessa forma. Eu sempre peço para eles mandarem e-mail. Quando você tem dúvida e não quer falar, me manda por e-mail. E os alunos mandam. Só que aí eu imprimo o e-mail, levo para a sala. Aí eu leio o nome do aluno. Aí acabou. Momento, sabe, final de programa da Xuxa, a gente joga as cartinhas e sorteia. Eu faço isso com eles. Falo, olha, é fulana de tal que fez essa pergunta. Eles ficam super envergonhados, mas eu acho que eu quebro o gelo.
isso. E isso é bom, porque ela fala, meu, não adianta. Eu vou ser exposto de alguma forma, assim, sempre de forma muito positiva. Ou quando o aluno chega atrasado e todo mundo já viu que ele chegou atrasado e eu zoo mesmo. E aí, chegou atrasado, como é que você tá? E a família tá bem? E tem aluno que acha estranha essa pergunta. Eu falo, não, para aí, conversa comigo aqui. Não, professor, eu tô atrasado. Mas já tô na aula, você já tá aqui, então agora vamos bater um papo. E isso que é legal, porque você tira essa inibição e a sala de aula, ela passa a ser uma sala colaborativa. Todo mundo fala, todo mundo conversa, todo mundo discute. E é até mais fácil para você conseguir, de alguma forma, controlar a turma em alguns momentos. Quando eu preciso que elas fiquem mais quietas, eu consigo. Porque a gente tem um respeito ali de falar, ó, gente, agora dá uma segurada. Ó, gente, vamos continuar. E essas metodologias a gente não aprende na universidade. A gente aprende dando aula, né? Com a cara para bater. Hoje, você lidando com essa parte de produção de conteúdo, existe alguma equipe por trás, junto com você? Ou só surge mesmo as ideias e você vai fazer? Ou é coisa da sua cabeça e você vai e faz? Tudo é da cabeça, eu que edito, eu que faço a legenda, eu que posto. A única equipe que eu tenho, que é a agência que eu tenho, que é a Grapa, ela só faz os acordos comerciais. De resto, tudo vai... você. Tudo da cabeça. E é vídeo de segunda a segunda. Então, porque tem muito conteúdo. Então, muito. mas eu aprendi a usar o público como conteúdo. Nas caixinhas de pergunta, vem os conteúdos, isso ajuda bastante. Mas como você administra esse ponto de publicação? A gente não administra, né? Faz o que dá. Ele vai jogando assim, se der certo, deu, entendeu? Não, ó, algumas coisas... A gente tem um roteirinho. Por exemplo, na minha cabeça eu tenho minha semana, como ela vai funcionar. Eu já tentei fazer essa semana muito nichada. Tipo, toda segunda vai ser isso, toda quarta. Não adianta. Porque, por exemplo, ontem foi terça. Ontem, geralmente, é o dia que eu lanço vídeo sobre os cursos. Então, eu pego um curso universitário e aí eu vou falando os pré-requisitos para você entrar nesse curso. Uma zoação com o curso, mas eu falo a duração do curso, o tempo de estágio, as matérias que os alunos mais gostam, as matérias que ninguém gosta, que possivelmente é alguma coisa relacionada a cálculo, porque o povo não curte muito. Gosta? Tem o pessoal da física, da matemática, que ama isso, né? É doido, né? Sempre quando eu posso lá falar, por exemplo, direito, tem cálculo? Tem, você tem que aprender a fazer um monte de cálculo ali, da pensão e tal. Sempre tem alguém que comenta, matemática é tudo. Eu falo, olho para aquele comentário e falo, tadinho, não faz. Você tá bem, você gostar. Então, eu tenho esse dia. Só que Jojo Todinho resolveu lançar um vídeo do primeiro dia de aula dela. Engraçadíssimo. Aí eu não tenho como não construir em cima disso. E até porque eu só descobri do tanto de marcação. Porque começou a chegar a marcação. Né, Ô, professor, comenta aí. Ô, professor, o que você acha? O professor fala, mas então eu vou fazer a reação aí do primeiro dia da Jojo. Então, alguns temas surgem do nada. E aí eu aproveito e vou embora, né? Vamos seguir. Outros não. Outros eu tenho ali meio que planejado. Mas, normalmente, eu penso na hora e falo, essa pergunta aqui dá pra fazer um videozinho legal. Pô, essa história aqui dá pra gente fazer um videozinho legal. E aí eu vou construindo e eu vou fazendo a minha produção. Eu tenho aí uns vídeos guardados, né? Pra quando surgiu o imprevisto, eu consiga lançar eles. Ou no dia eu não tive inspiração, não pensei, não analisei. Que acontece, né, gente? Bastante. Pode acontecer, né? Bastante. E aí eu acabo jogando esses vídeos, mas administrar, eu não sou a pessoa mais... Esquece. Você, então, é o ponto fora da curva, né? Porque o teu trabalho foi todo orgânico, então, pelo que você fala. Todo orgânico. Eu nunca parei e falei assim, pera lá, deixa eu planejar como vai ser minhas redes sociais daqui 6 meses. Eu nunca fiz isso na vida. Eu entrei na onda, eu vi que o negócio começou a dar certo, eu vi que os vídeos começaram a viralizar, e aí eu comecei a perceber que eu precisava produzir mais conteúdo. O primeiro momento que me deu um baque, assim, de parar e falar, e agora o que eu faço? Foi nas primeiras férias, porque antes era só reação na sala de aula. Pô, nas férias eu não tenho aula. E aí, o que eu faço agora? Não vou ficar um mês sem postar, o algoritmo vai me jogar lá para baixo. Sim. Então, pô, vamos pensar. Aí fui abrindo as DMs, aí sempre um aluno ou uma pessoa pergunta, pô, eu queria saber como é que era o curso de biologia. Pô, legal, dá pra eu zoar com o curso de biologia. O pessoal da biologia vai me matar, mas eu vou zoar com o pessoal da biologia, porque sempre aparece o defensor da biologia. Aparece, tem gente que reclama. Tem gente que reclama. Essa semana, segunda-feira, eu postei um vídeo da obra
OAB, da prova da OAB. Eu vi. Eu fiz um videozinho lá, uma pessoa me perguntou por que a OAB é tão difícil. Eu falei, gente, não é difícil, não é porque você tem que estudar matéria dos 5 anos para uma prova que você nem sabe o que vai cair, quer dizer que ela é difícil. E aí eu vou zoando, e aí sempre tem alguém que vai lá e coloca assim, eu passei de primeira. O alecrim dourado Sempre aparece. tem. Mas aí aparece um monte. Desses montes aí que apareceram, um começou a criticar. Tipo, é um absurdo você fazer um vídeo desse, você desestimula as pessoas. O cara é defensor da OAB, beleza. Você não gosta do conteúdo, passa pra cima e segue, né? Vida que segue. Mas sempre tem um defensor de um curso ou outro, o pessoal que adora, o pessoal da engenharia, que eu sempre zoo que vai virar Uber, porque virou um praxe a gente falar que engenheiro vira Uber, né? E aí sempre vem alguém que fala que faz engenharia, é um absurdo você falar que a gente faz e vira Uber. E, cara... Mas é a real, é a realidade. Você tem um monte de gente que faz outros serviços que são formados e não consegue espaço no mercado. Eu vi o vídeo de marketing e achei muito engraçado. Porque, vou falar pra vocês, gente. A gente não só apresenta podcast, não, tá? A gente trabalha. Eu trabalho no marketing e realmente é bem isso. A gente usa All-Star com qualquer coisa. Com qualquer coisa, né? Eu acho que é essa E no final, marca. o pessoal acha o quê? Que a gente fez publicidade. Não é? Não confunde. Todo mundo fala, tudo. Eu fiz marketing. Aí o pessoal vai sempre jogar você pra publicidade, né? Então, eu acho que eu sou ponto fora da curva nessas questões de planejamento. Elas foram acontecendo e eu fui aproveitando isso. Eu acho que vai chegar uma hora que eu vou precisar sentar e falar, bom, onde é que eu quero chegar? Onde é que eu quero levar? Estruturar mais, né? Planejar. A ideia era essa. A ideia, durante um tempo depois, quando eu vi que o negócio começou a fazer sucesso mesmo, que não era só um momento, eu acho que eu fui muito comedido nas coisas, do tipo, eu fui esperando, vamos dar 6 meses. Pô, passou 6 meses, continuo aqui. O perfil deu uma paradinha, ok, então acho que agora acabou, minha onda já foi, aproveitei o que eu tinha que aproveitar. Não, aí um vídeo que tava lá enterrado não sei quanto tempo começa a viralizar. Então, putz, então agora vamos voltar. É um caminho sem volta. Então, é um caminho sem volta. E eu acho que, como professor, eu tô acostumado com essas inseguranças. Porque quem é professor universitário, o prazo é 6 meses, né? Você não sabe como é que vai ser o próximo semestre. Sim, verdade. Então, eu já tô acostumado com a insegurança de a cada 6 meses alguma coisa acontecer. Eu posso daqui 6 meses não estar na universidade que eu trabalho. Eu posso daqui 6 meses continuar lá. Então, eu acho que a rede social, nesse sentido, ela se assemelha bem. Eu não tenho um público consolidado, forte. Eu tenho um público bem engajado, isso certeza. Eu brinco que os meus seguidores, que eu nem chamo de seguidores, eu chamo eles de aprovadinhos. Mesmo que reprovem, eles já estão aprovados. Você daria o meio ponto pra todo mundo? Meio ponto pra todo mundo. Eu tenho um grupo de aprovadinhos que eu sei que é muito forte ali, que se eu pedir vai comentar, que se eu falar vai fazer, que vão me marcar em post, que vão me trazer... Isso me traz uma certa segurança no sentido de que, ok, eu tenho um público que me assiste. Mas eu não sou a pessoa mais planejada. Espero um dia conseguir ser. Hoje você falou dos comentários dos alunos que acabam se incomodando, mas eu queria saber também como que funciona, sei lá, visão dos professores. Porque às vezes tem professor que acaba criticando também e tal. Eu queria saber como é que você se comporta no meio disso. Olha, vai eu de novo aqui criar polêmica. Eu não ando com professor. Eu ando com aluno. É de onde eu tiro material. Né? Então, assim, eu sou o professor que quando você vai para o intervalo, eu vou estar na praça de alimentação sentado com os alunos, tomando café. Não na salinha dos professores. Não vou estar na sala dos professores. Mas eu tenho alguns colegas que super apoiam, que acham barato. Não fazem, porque não vem estilo nisso, que acham muito bom. Eu tenho muitos professores que me seguem, que falam, poxa, queria ser assim, poxa, legal. Meu aluno me mostrou um vídeo seu, adorei o seu vídeo. Tem agora o professor me pedindo para fazer dica para professor. E ela fala, olha... vai ser legal aí, talvez seja uma guerra entre os dois mundos aí, né? Já que eu tô nos dois. Fala, pode, tô pensando nos vídeos assim... Mas a gente vai ter sempre os dois lados. Tem professor que acha que isso é muito legal e que é uma novidade. A gente não pode descartar as redes sociais hoje como parte e elemento da minha profissão. Eu, uma vez, dei uma palestra para um grupo de professores justamente para dizer que a rede social ela vai me alavancar para outras instituições.
Então, é isso que eu espero, que as outras instituições também vejam. E que elas queiram ter o meu nome no quadro de professores dela, né? Porque eu estar no quadro de professores dela significa que tem um professor que é preocupado com o aluno, e isso, mostrar isso para os outros docentes, de falar, utilize essa rede como ferramenta para você, profissional, é uma forma dele ter uma certa autonomia. Mas tem professor que vai achar isso a pior besteira do mundo. Que vai falar, isso só serve para acabar com a imagem do professor. Como se a nossa imagem já fosse muito boa, né? A gente só é lembrado no dia dos professores só, né? Então, eu acho que a gente tem que... eu tenho um estilo de vida de não me importar muito com a fala dos colegas. Eu não me importo com essa fala. Porque sempre vai ter alguém para te criticar no meio do caminho. Sempre vai. Sempre vai ter alguém que vai falar, é horrível o seu conteúdo. E eu já ouvi disso de muitos colegas. Seu conteúdo é péssimo. Você expõe o aluno. É um absurdo. A aluna tá com uma crise de ansiedade, você tá gravando e ele não sabe como é que é o repertório, como é que eu monto isso, como é que as coisas acontecem. A câmera não tá gravando 24 horas, ou às vezes ela tá gravando naquele momento e acontece a situação, né? Ele não sabe que às vezes eu faço aquilo para que outros alunos entendam, que talvez foi o grande começo do meu viral. Foram os vídeos onde os alunos chegavam para mim, era no meio da pandemia, com crises de ansiedade, com crises de pânico. Eu tinha aluna que acabava a aula, a gente desligava tudo, né? Desligava as câmeras e tudo, me ligava no celular, porque não conseguia sair do banho, porque começou a chorar e tinha uma crise de pânico. Isso eu acho que me aproxima do meu alunado. E eu queria mostrar que a educação, ela não é só ensinar um conteúdo. Você não tem só uma troca de conteúdo, por exemplo, num curso de pedagogia. Eu não estou ali só para ensinar quais são as teorias da aprendizagem. Eu tenho uma relação humana ali, né? E se eu não olhar para o meu aluno de forma humana, ele não vai se enxergar como parte ou pertencente da educação. Então, eu relevo muito a fala de professores, porque tudo depende de quem é o cara, o que ele faz. E, às vezes, ele tá tão desgostoso da vida dele, do caminho que a profissão dele seguiu, que não cabe a mim, do tipo, levar aquilo pro coração. Ok, beleza, não gosta, não assista. Não me siga, não faça parte, porque eu tenho uma série de outras pessoas que gostam, tem uma série de outras pessoas que precisam, tem uma série de outras pessoas que acham um conteúdo interessante. Então, acho que a gente tem que aprender a lidar muito, só que a rede social, ela é pesada, né? Tô falando demais, gente, vocês podem me cortar. A rede social, ela é um lugar muito pesado, se você não tiver um mínimo de estrutura, do tipo de você pensar que as coisas, hoje, todo mundo te adora, mas talvez você possa falar alguma coisa que vai fazer as pessoas esquecerem tudo aquilo que você fez e começarem a não gostar de você. É muito delicado, né? É um terreno muito delicado, assim, de você pisar. A cultura do cancelamento. Né? Então. Só que se você tem medo do cancelamento, você não faz nada. Você não faz nada. Porque em alguma bolha eu vou ser cancelado. Em alguma bolha eu vou ser cancelado. Por alguma coisa que eu disse, por alguma coisa que eu falei, por alguma coisa que eu pensei. Se eu falo zoando com o pessoal do direito, tem gente do direito que não gosta de mim. Pô, ali eu tô cancelada pros caras. Mas quando eu falo algo que é legal, pronto, deixei de ser cancelado para eles. Agora o cara é bom. Então, você tem que aprender a ter esse equilíbrio de... os comentários sempre... Ler comentário é sempre perigoso. E eu leio todos. Eu leio e curto. Sério? Inclusive os haters. Todos? Todos os meus comentários, que você vai ver que tem minha curtida, porque eu li. Você dorme? Como você vive? Não, hoje meus horários são mais flexíveis. Por exemplo, eu não dou aula na parte da manhã. Então, a minha manhã, geralmente, eu uso bastante para as redes sociais. Onde eu consigo ali fazer as leituras, os comentários. Você consegue fazer assim, uma gestão do tempo Consigo. entre aula e rede social? Consigo. Isso eu faço bem, né? A primeira coisa que fica organizada na minha vida é as minhas aulas. Elas são o ponto-chave, porque é o meu carro-chefe, né? Eu ainda sou professor, eu ainda não vivo só disso daqui. É o que paga a conta, né? É o que paga a conta, e é isso que eu preciso segurar. Então, eu leio os comentários, e inclusive dos haters, e curto. Jura? E respondo. Mas sabe porque às vezes eu acho que o hater, na verdade, ele só quer ser notado? Pode ser. Não é? é? Pode ser.
Mas Eu acho que é uma paixão incubada. é que pro algoritmo de qualquer rede social, hater ou não hater, o comentário, mesma coisa, pra ele é a né? mesma coisa. Tá e, às vezes, engajando do mesmo jeito. e às vezes eu respondo, pô, obrigado pelo engajamento, cara. Bem irônico, né? O cara parou, perdeu o tempo dele pra assistir meu conteúdo, falar mal dele, pô, vou curtir e vou falar, bom, obrigado. Vai devolver. Não é? Pelo menos Retribuir. você me ajudou a engajar aqui. Se ele soubesse que se ele não fizesse isso, ele não estaria engajando tanto, ótimo, né? Então eu faço isso. E ler comentário é a parte pior, eu acho, quando você trabalha na rede social. Tem que estar com a terapia em dia, né? Eu faço psicologia, né? É a obrigatoriedade do curso. Você já sabe, sim, da base. Na base. Então, acho que a gente tem que lidar com o que é bom e o que é ruim. Porque todo mundo vai falar de alguma forma, né? Então, é melhor falar com você fazendo do que falar com você não fazendo. Verdade. Você falou da educação, né? Que você também aprende muito com os seus alunos, né? E eu acho interessante isso. De mostrar a educação humana, como você falou, né? De algo que não é unilateral. Que não é só um professor ensinando para um aluno. Mas que também o professor também pode aprender muito com o aluno. Você aprende muito com seus alunos em sala de aula? Bastante, bastante. Eu acho que é uma troca. Quando você fala de educação inerente ao curso, aquele ambiente, aquele processo é uma troca. É muito desonesto eu acreditar que só vou aprender com outro professor e não com o cara que está sentado na minha frente. Às vezes, o cara que está sentado na minha frente, ele tem uma experiência de mercado que eu não tenho mais. Então, Sim. há muito tempo eu não dou aula em educação básica, eu não dou aula em educação infantil, nem no Fundamental 1. Eu sou professor universitário. Então, quando eu dava aula na educação básica, há 7, 8 anos atrás. Então, muita coisa mudou. E de onde eu tiro, então, as experiências? Na conversa com o meu aluno. Como é que está seu estágio? Responde como é que está funcionando lá, quais são os livros que vocês estão usando, qual é a metodologia que se usa para alfabetizar hoje, o que está no aula. Eu acho que isso é importante para você trazer conhecimento para você como professor. Porque é nessa conversa que você fala, olha, tem uma tendência ali, acho que eu vou investigar um pouquinho mais, vou estudar um pouquinho mais. Se você se coloca no patamar muito acima do aluno, há um distanciamento. E eu acho que a educação, ela já cria isso, né? Parece Sim. que o professor, ele sempre é o cara que sabe mais. E o aluno olha pra você com uma cara do tipo, nossa... É um ser intocável, né? Eu lembro da minha época de graduação, o quanto a gente olhava pros professores e vislumbrava do tipo, nossa, olha, um dia eu quero ser assim, essa professora. Porque é um status estar ali na frente. E quando você olha pro seu aluno e você se permite se conectar com ele... Parece que ele desconstrói esse endeusamento e fala, não, pô, o cara é igual a mim, pera lá. Né? Quando eu chego na sala e falo, gente, hoje eu não tô com um humor muito legal não, viu? Mas aí no meio da aula eu tô fazendo piada, professor, como é que você faz isso? É porque no meu trabalho, meus problemas eu vou resolver quando eu sair daqui. E eu tô mostrando pra ele o que é ser um profissional, mas eles também me ensinam que se eu não souber como é que foi o dia do meu aluno, no dia de prova, possivelmente ele vai mal. Então, às vezes, eu tenho que levar isso em consideração. Eu acho que o maior aprendizado que um professor tem com o aluno é entender o mundo do aluno. Porque quando você vira professor, você já deixou de ser aluno há muito tempo. Sim. Não é estranho, né? Você vê o cara que está te dando aula, ele já foi aluno. E ele passou por perrengues muito parecidos com o seu. É aquilo que a gente estava conversando no off. Parece que quando você fala da primeira vez, o calouro, parece que é assim para todo mundo. Mas é assim para todo mundo. Todo mundo, quando vem fazer a matrícula, tá contando os dias para começar as aulas. Ou nunca ninguém ficou ansioso olhando o site da faculdade. Faz igual a Jojo, né? Separa todo o Não materialzinho. é? Compra dela todo bonitinho, Compra rosinha. 4 cadernos 4 cadernos. com o nome da disciplina na frente. Você não sabe nem se Compra vai os usar livros. Não é? a faculdade toda. Já compra o livro, já anda com o livro. Sim. Tem aluno, eu vejo quando eu vou dar aula, tem aluno que chega na minha sala com um livro da ementa. Como é que você conseguiu? Não, eu conversei com a aluna que já teve aula com você e eu peguei... Cara, eu fico olhando, meu Deus do céu, vai se frustrar daqui a pouquinho, mas tudo bem, a gente vai segurar a onda. Mas todo mundo tá empolgado nisso, todo mundo quer viver isso. E aí eu acho estranho quando o professor, que já passou por esse momento, esquece. Esquece como é uma semana pré-prova. Esquece como é fazer um trabalho. Esquece que...
parece... Eu acredito que a gente não faz complô, tá? Já é um off. O professor não faz complô. Mas eu acho que é meio inconsciente. Todo mundo marca trabalho pro mesmo dia, pra mesma semana. Nossa, é verdade. Não é? Verdade. Parece que é muito assim, do Sim. tipo... Nossa, você conversou com o professor e tal? Não, porque ele mandou também entregar o trabalho essa semana, o outro também mandou. E aí, quando eu vou vendo isso, eu lembro da minha época, o quanto era desesperador. Meu, eu tenho trabalho pra entregar na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Que horas eu vou fazer tudo isso? Porque ele não vai fazer, o cara não vai fazer com um mês de antecedência. Não, nunca. A gente sempre deixa pra última hora. Não, você fez um mês de antecedência, é Não ia calouro. falar nada não, mas... Já viu calouro? Você já fez Com um mês de trabalho antecedência? Com um mês de antecedência? Não, no começo, gente. Ah, calouro. Não, Começo, calouro, não. calouro, filho, faz todas as atividades, responde o EAD, as matérias Sim. do EAD. Ele termina a semana dele com Sim. hora livre. E ele, acho O que veterano, a prova dele ele deixa pro dia também. Não é? Quando ele tá indo pra faculdade, ou ele tá lendo estudando aqueles lá no... slidezinho, né? rapidão. Então. Aí eu fico pensando, cara, por que eu vou fazer isso com o meu aluno? Então, quando eu começo a escutar que todos os professores marcaram pra semana, eu falo, então o meu vai ficar pra semana que vem. Ah, pô, você tá comprando a sala? Tô. Eu quero ser o professor que eles lembrem. Eu quero que o cara termine a faculdade e lembre de mim. Do tipo, puta, eu tive um professor muito bom. Isso é muito real, mesmo, tipo, de verdade. Porque, teve a formação e tudo mais ano passado, e a gente tem professores que passaram pela gente, que a gente fala, caramba, esse professor é muito... Não posso falar aqui, mas esse professor é muito top. E isso faz super diferenciar essa humanização real, assim. Não das é? coisas. 2 professores que você vai lembrar na vida. O cara Sim. que foi muito bom e o cara que você tem pavor. Sim. Pavor. É o cara que vão comentar assim, você tá tendo aula com fulano? Putz, tadinho. Entendo, cara. Nossa. Ou você fala, nossa, você vai ter aula com fulano. Pô, legal esse cara, hein? Meu, aproveita. Eu gosto de ser o professor do é legal esse cara, aproveita. E os meus alunos têm as regras, a gente tem os combinados, eles recebem bronca, tem tudo, acontece tudo na minha aula. Há uma ideia, as pessoas quando olham no vídeo, parece que eu permito tudo. Então, como é que você faz essa separação? Porque, Casa a casa. porque assim, seus alunos sabem quem você é, Uhum. né? Alguns já chegam sabendo, outros sabem ali Vão descobrindo. vão descobrindo no meio do caminho. Como é que você lida com eles nesse dia a dia, na hora de impor limite? Falar, ó, gente, aqui é o professor, o influencer, é em outro horário. Eu acho que eu já não consigo mais separar o influencer do professor. Porque como eu falo de educação como influência para eles, é a mesma coisa. Mas eu tenho uma frase que meu pai dizia, quando meu pai era vivo, que o combinado não sai caro. Então, tudo que eu combino com eles, a gente tem que fazer valer. E aí, também, aquilo, eu não vou prometer aquilo que eu não posso cumprir. Então, e os meus alunos sabem bem disso. Eu tenho um combinado com eles o seguinte, eu sempre resolvo caso a caso, individualmente. Porque se você me colocar na berlinda na frente de todo mundo, a resposta sempre vai ser não. Então, vamos supor que eu dei um trabalho e você não conseguiu me entregar, e aí você quer me pedir mais tempo, porque, sei lá, qualquer coisa que aconteceu na sua vida, e você quer me pedir mais tempo, não faça isso na frente da sala. Porque eu vou falar pra você, não vai entregar. Porque se eu falar pra você na frente, todo mundo pode entregar, eu vou ter que deixar ela entregar também. Só que no seu caso, sei lá, sua mãe passou mal, você teve um problema no serviço, você teve um problema na saúde. No caso, ela quis enrolar. Então, pra ela eu vou dizer não, mas pra você eu vou dizer sim, porque são caso a caso. Então, eu sempre falo pro meu aluno, conversa comigo no particular. Não conversa comigo na frente de todo mundo como um checkmate, do tipo... Peraí, eu vou falar aqui, ele não vai recuar, né? Então, eu sempre lidei muito bem com isso. E eu acho que regra é regra. E vale pra todo mundo, inclusive pra mim. Pensando nesse ponto, veio até eu dei uma risadinha aqui de um vídeo que ele acabou postando, de uma das alunas dele, que acho que era final de semestre. E eu acho que era algum trabalho que ela tinha que entregar, mas ela falou que ia pra casa do namorado. Menina, não. Essa história foi o seguinte. Eu realmente terminei de ver aquele vídeo e eu falei assim... Não, eu me recuso que existem pessoas assim. Não, olha, isso é uma coisa que todo mundo pergunta. Acontece isso? Acontece. E acontecia no presencial, por que não vai acontecer no remoto, no online? Acontece. Essa aluna foi espetacular, o vídeo dela. Ela me mandou uma mensagem, porque ela não conseguia participar da minha aula. E aí eu questionei pra ela por que ela não conseguia. A resposta dela foi a seguinte.
ela namora à distância. E a minha aula é, por exemplo, na quinta. E ela sai da quinta pra ir pra casa do namorado, porque passa sexta, sábado, domingo, porque na sexta eles não tinham aula. E aí ela queria que eu gravasse as aulas pra que ela pudesse assistir depois. E que eu deixasse ela entregar os trabalhos depois. Porque aí, se ela tivesse que assistir a minha aula, ela não ia conseguir ir pra casa do namorado. Oh, meu Deus. E aí eu falei pra ela, ó, então você escolhe ou o namorado ou a faculdade. Filho, o EAD, ó, ou é pro namoro ou é Então, pra faculdade. Ela escolheu o namoro. Acabou o semestre. Recebo uma mensagem. Professor, quero pedir desculpa, eu tô voltando pra faculdade. O cara terminou comigo. Por dentro, eu queria falar muitas verdades pra ela, do tipo, vai, prioriza o cara Vai e de tarará. novo. Mas, por fora, eu falei, cara, bem-vinda de novo. Então, esse tipo de coisa acontece muito. E acontece aluno que é muito cara de pau e fala real. Teve dessa aluna sua, mas teve algum que realmente você falou, não, esse se superou na hora de me pedir alguma coisa assim, eu reclamar. Ah, teve. Teve o 7/10. Não, acho que nem foi uma reclamação. Eu entreguei a prova pra aluna, né, pros alunos, e aí eu colocava assim, tipo, a prova valia 10, o cara tirou 8. Então eu colocava 8/10, ou seja, você tirou 8 de 10. E aí a aluna me mandou uma mensagem, professor, o senhor colocou 7/10, é pra dividir isso por 10? Não, meu amor, sua nota é 7. Não, eu tirei 7 ou eu tirei 10? Não, você tirou 7, gata. Ela vai considerar que ela E eu falei, não é possível que eu tô ouvindo isso. O que uma barra não faz na vida de uma aluna? Atrasou a coitada, ela ficou louca. Falando, você já passou. O importante é sim, que você passou. Você passou. A menina deve ter tido uma crise Crise uma dor de existencial. barriga. Tem alguns casos que me marcam muito. Esse do 7/10 foi um caso e a delação premiada. A menina que me mandou a mensagem porque a nota dela estava diferente da nota da colega. E como é que a nota estava diferente, sendo que elas fizeram os trabalhos juntas e as respostas das provas eram iguais. Só que naquela turma eu não tinha entregue a prova. Falei, como é que ela sabe que a resposta dela tá igual? Falei, olha, temos um problema, porque assim, ou você colou da colega, e aí eu quero o nome da colega pra eu abaixar a nota das duas, ou você se equivocou da matéria, porque eu não entreguei a prova. Aí professor, desculpa, eu errei a matéria. Você ainda deu a Delação chance, premiada. né? O pior é que o pessoal nos comentários fala, você é muito bonzinho, você devia ter pesquisado a aluna. Mas eu já tinha pesquisado, eu já sabia quem era a aluna. Você achei que você diminuiu mesmo? Não. Mas o professor... Não, depois que eu já corrigi, já corrigi. O pessoal acha que o professor também é bobo, né? Mas o Não professor é. sabe das Não, tem coisas. umas coisas que ultrapassam qualquer sentido. A aluna que faz plágio, e aí diz pra mim que não plagiou, ela só teve a mesma ideia do cara. Aí eu falo, não, é possível isso. Não, professor, isso não é Gênia. plágio. Eu li e me inspirei. Você inspirou literalmente igual, porque tá as mesmas palavras, as mesmas vírgulas. É plágio, zerei, não tem trabalho, me entrega depois. Eu ainda dou oportunidade de fazer de novo. Nesse sentido, eu sou um pouquinho bonzinho. É humano, é humano. Mas aí se errou de novo, esquece, né? Aí já é demais, né? Já é muito abuso. Então acontece essas coisas, assim, essas histórias. Mas elas acontecem no presencial também, né? O quanto os alunos são... Eu acho que o fato de eu ser tão aberto com os meus alunos tira um filtro deles. Então eles acham que eles podem me contar tudo. E eles me contam tudo. Do tipo, professor, não fiz trabalho porque... professor, desculpa. Não tive paciência. Semana foi péssima, não consegui. Cara, eu gosto quando o aluno é assim. Pô, legal, então, ó, não vai valer mais 8, vai valer 6, mas me entrega na próxima semana, pra você não ficar sem essa nota. Então, eu consigo articular com eles. O duro é quando o aluno mente pra você, né? No presencial acontecia muito isso. O aluno fala, professor, vou embora, minha mãe tá passando mal. Eu sempre deixava, vai, nota o nome, né? Passava a lista, nome do fulano, e até um dia que saí... Ele deu o nome, precisou sair, beleza, vai embora, problema familiar, eu tô indo embora, passo na frente do bar, quem é que tá no bar? Fulano. Resolvendo o problema familiar dele. Aí eu faço questão, parei o carro, entrei no bar, como se fosse pro bar, dei um tapinha no ombro do fulano, resolveu o problema rápido, né? Conseguiu até vir pro rolê. Né? Cara, fica com vergonha. É pra mostrar pro cara, era mais fácil você falar pra mim, não quero participar da aula. Tô cansado. Eu tô indo pro bar porque eu quero parecer. Pra mim é mais honesto. E tem isso também,
você tá na faculdade. Então, o mínimo que você tem que ter, cara, você cresceu, você tem que ter essa responsabilidade. Então, sei lá, só seja mesmo sincero com o seu professor. Se você quer sair da aula, só sai, mas seja sincero. Você não tem mais aquela coisa, né, de... Eu acho que vem uma cultura do ensino médio, né? De que você tem que pedir permissão, de que as coisas ficam sempre no escuro, tem que ser escondido. Não posso falar. Não posso dizer isso. E quando eu mostro pra eles, cara, ó a tua idade, né? Eu não tenho mais nem que te permitir ir pro banheiro, né? Você levanta e sai a hora que você quer, entre a hora que você quer. Você não é obrigado a me dar satisfação alguma. Você só tem que aprender a arcar com as consequências. Isso eu sempre mostrei pros alunos. Existem consequências dos atos. Quando uma aluna pede pra mim que ela não consegue ficar na aula porque ela tá com um sério problema, pode ir embora, sem problema algum. Mas ela tem que entender que a consequência desse ato dela é que ela não vai ter aquele conteúdo, porque eu não posso revisitar o conteúdo só por conta dela. Então, isso eu sempre deixei claro para os meus alunos. Há prejuízo em qualquer escolha que você vai fazer na vida. Se teve uma escolha, teve um prejuízo. Não tem como, né? E quando você dá isso na mão do aluno, joga isso para a mão dele, eu acho que eu acabo incentivando ele a amadurecer mais rápido. Do tipo, agora faz sua escolha, né? Eu tô na minha segunda graduação. Para mim, agora é bem mais fácil do que a primeira. Porque eu já vivi um monte de coisa. Então, tem coisa que eu vejo os meus colegas passando que eu falo, cara, relaxa, né? Você vai estressar à toa, você tá estressando por besteira. Você não precisa fazer esse tipo de pergunta do tipo, professor, e se eu não vim? Não veio, faltou... que você quer que faça. Mas eu acho que a maturidade vai pelo modo como a gente lida com o aluno, como eu faço acontecer na aula. E você tem essas duas visões, né? Você tem a visão do professor e a visão do aluno também, porque você está na sua segunda graduação, Graças né? a Deus, no final dela. Como é que foi voltar a fazer uma graduação? Eu sempre quis fazer psicologia. Sempre quis. Eu não tinha dinheiro na época. Então, quando eu fiz pedagogia, eu ganhei uma bolsa na faculdade que eu trabalhava. E não tinha psicologia. Então, vou fazer pedagogia. Acabei me encontrando na educação. Vi que era a minha área. Achei e notei que eu tinha uma certa facilidade para dar aula, para falar. Uma oratória legal. Sempre fui muito bom em explicar as coisas. Falei, aqui é a minha área. Quando as coisas estabilizaram, ficou tudo legalzinho, eu falei, agora eu quero voltar a estudar. E eu já tinha feito pós-graduação, já tinha feito mestrado. Falei, não vou fazer doutorado, porque são 5 anos. Falei, mas 5 anos? Já que eu vou fazer 5 anos de um doutorado, eu vou fazer uma coisa que eu queira. Eu vou fazer psicologia, vou voltar para psicologia. E eu acho que quando eu fiz a minha matrícula na psicologia, que é aqui, eu faço na casa, então eu sou aluno da FMU, né, no Vespertino. Quando eu fiz a minha matrícula aqui, todas as emoções da primeira graduação voltam. Jura? Você fala, como é que será? Cara, eu não vejo a hora de chegar na sala de aula, né? É óbvio que eu contive, não comprei 12 cadernos, 30... Não, me contive, 30 canetas. Me contive um pouquinho ali, mas a ansiedade veio. E aí eu descobri que aluno é aluno a qualquer momento. Qualquer idade. Não importa, eu posso ser professor, eu sei quando o professor está dando aula, eu sei os problemas que ele passa para montar aquela aula, eu entendo tudo isso, mas a minha cabeça é de aluno naquela hora. Então, vira a chave. Vira, porque se eu for parar e pensar como professor, eu vou começar a analisar a aula do cara, falar, eu daria essa aula de uma forma diferente. Não, eu não quero isso. Então eu passo pelos mesmos perrengues, eu passo pela canseira. Não queria ir para aula hoje. Putz. Essa aula, essa disciplina, esqueci. Tem trabalho, vou ter que falar com um grupo aqui, gente, a gente tem que fazer o trabalho para quando? É para amanhã, e corre para fazer trabalho. Eu também entrego trabalho em cima da hora, eu falo isso para todo mundo, aluno é aluno, não importa. Essa visão do professor cai, por exemplo, você falou, em cima da hora e tal, mas de, por exemplo, aplicar nos seus trabalhos, assim, entra a visão do professor? Entra. Eu acho que isso me facilita. Tipo, pera lá, deixa eu ver como é que ele quer esse trabalho. Eu já sei como é que eu vou estruturar isso daqui. Eu já sei identificar a prova, do tipo, já sei como é que ele tá fazendo essa prova. Isso facilita, porque a gente já tá 10 anos dando aula. Sim. Então, às vezes eu pego uma prova e eu falei, eu já sei como é que ela quer isso daqui. Eu já entendi o caminho que ela tá seguindo, a diretriz que ela vai usar. Isso ajuda bastante. Mas não é algo tão lúcido, porque na hora da prova você tá ansioso para fazer aquilo, né? Você quer tentar de alguma forma. E é um conhecimento que eu não tenho. Então, é novo para mim. Só que algumas coisas
me trazem mais calma. Inclusive, e problemas, quando a sala tem problema com a professora ou com o professor, não gosta de uma didática. E eu já olho mais pro professor com outro olhar. Do tipo, gente, pera lá, o cara dá aula para 12 turmas, a nossa aula é na sexta, às vezes aquela semana para ele foi cansativa. Eu acho que eu trago isso às vezes para a turma com um olhar do tipo, o professor não é ruim, ele às vezes não tá num dia bom e ele tem o direito também de não estar num dia bom. Ou, deixa que eu converse então com o professor. Professor, muda a didática, assim, será que você não pode fazer dessa forma? E eu acho que isso facilita como professor, porque é o que eu esperava, é o que eu espero dos meus alunos. Quando eles têm algum problema comigo, que eles falem comigo de uma forma muito clara e respeitosa. Porque aluno tem mania de ir pra cima, né? Ele se enche de razão do nada. E às vezes não tem razão nenhuma, né? E eu gosto quando o aluno vem sem razão nenhuma, porque ele vem... Porque aí você devolve... Eu devolvo na lata, do tipo, cara, você tá reclamando do quê? Você não vem em 3 aulas, 4 aulas, tá reclamando da didática. Então, você não tem nem conhecimento da aula. Mas quando a gente sabe que o aluno é assíduo, é legal você ouvir de forma respeitosa. Professor, muda isso, muda aquilo. E acho que essa é a minha visão como aluno-professor, né? Então, eu olho para aquele professor que está me dando aula e eu sei que, deve estar cansado. O cara montou 12 slides de um dia para o outro. Porque você sabe como é, né? Ah, sim. Você está aí 10 anos dando aula. 10 anos dando aula. Na carreira acadêmica, você está... Há 18. 18 anos, quer dizer, não começou ontem, né? E interessante, porque você está há 18 anos aí no ensino, então você pegou essa fase do ensino presencial agora para o ensino híbrido e, juntamente com isso, a utilização das ferramentas de educação, ferramentas online, né? A chegada da internet. Calma, vamos com calma, tá? Não, eu peguei mesmo a chegada da internet como uso mais coletivo aí, né? Mas eu entrei nesse... Eu acho que eu passei por todas as áreas da educação, né? Eu já trabalhei na parte administrativa. Quando eu era intérprete de Libras, eu não era nem professor nem aluno. Eu era um cara que sentava numa sala de aula para passar para outro aluno o que o professor estava explicando. Então, eu estava no limbo. Eu não era nem aluno, não era professor, eu só interpretava. Para isso, eu precisava conversar com o professor para entender a matéria. Então, eu entendi a matéria antes para passar pro aluno. Isso de qualquer Qualquer matéria, curso. qualquer Então, curso. um semestre eu estava na TI, Tecnologia da Informação. Nossa. No outro semestre eu estava interpretando para um aluno que está fazendo radiologia, no outro manutenção de aeronaves. Acho que é por isso que eu domino bastante os cursos, porque eu já passei por tudo aí. Você sabe um pouquinho de cada coisa. Tudo que é curso que você possa imaginar na vida eu já interpretei, porque eu trabalhava numa universidade, era assim. O semestre que tinha, o aluno surdo em determinado curso, era para lá que eu ia. Então, eu passei por todas essas áreas da educação. Então, eu entendo como é que funciona a educação, né? E eu acho que isso é legal de ver a evolução dela. Quando eu estudava, a gente já tinha matéria EAD, quando eu fazia pedagogia. Era uma disciplina e era muito difícil, porque a plataforma era muito estranha. Era o famoso Moodle da vida, era uma plataforma toda bagunçada. Ixi, era uma tortura responder aquilo, como faz. Era o começo da implantação do EAD, a obrigatoriedade do EAD. Quando eu virei professor, eu já peguei uma outra evolução da tecnologia. Você já tem plataformas que são melhores, que são mais interativas, mais fluidas, intuitivas. O aluno já vai sozinho, ele caminha sozinho. O uso dessa tecnologia na sala de aula. Hoje, a gente tem que... Na minha época, por mais que tinha internet, eu ia para a biblioteca da faculdade. Pegar o livro para estudar, para montar o trabalho, para fazer o Ctrl-C, Ctrl-V, que era ler o trabalho, ver o que tinha para colocar. Eu passei por isso. Hoje não. Hoje o cara vai lá, coloca, o livro está em PDF, ele baixa o livro, ele vê o livro, ele faz de tudo aquilo e, inclusive, consegue aí copiar trabalhos de qualquer outro. Então, eu acho que a tecnologia, ela acaba ajudando a educação, mas ela também cria alguns empecilhos pra gente, assim. Ela cria umas facilidades, né, para você burlar o processo de aprendizagem, se você não tiver um olhar mais criterioso. Nossa, esse negócio agora do chat GPT? O robozinho que você escreve lá. Tô besta com esse negócio, juro pra você. Eu também fiquei preocupado, porque você coloca a questão e as alternativas, ele já vai dizendo pra você a alternativa. Não, e ele responde, parece uma pessoa mesmo. Então, eu fico pensando, imagina o tanto de trabalho que o pessoal não vai fazer usando isso. Na minha época, o que era, quando eu era estudante, o que virou a sensação era um programa chamado Plágios, que os professores usavam. Você entregava lá no Word, ele passava no programa e o programa saber, dava né? se você copiou, não copiou, de onde copiou.
E aí isso era o medo, né? Porque ninguém tinha acesso a esse plágio, era mais do professor. Uhum. Hoje, cara, para você descobrir um plágio, assim, por exemplo, de um chat GPT, porque, de certa forma, ele não copiou de lugar nenhum, ele elaborou isso. Exatamente. E aí, como é que eu vou dizer que o faz? aluno não fez? Né? De onde eu vou tirar essa informação? E o pior é que você joga lá no chat, ele traz referência também. O negócio tá desse Tá jeito. completo. Então, e aí eu acho que a educação tem que agora olhar para o processo de aprendizagem de outra forma. Eu não posso acreditar que a aprendizagem só acontece porque o aluno escreveu um artigo ou que ele fez um trabalho, uma atividade. Isso não me garante a aprendizagem do cara. E também, talvez, a avaliação tenha que mudar o formato dela. Será que eu só posso avaliar o cara dando trabalho e prova? Será que eu não posso agora ter que olhar para essa avaliação de uma outra forma? Né? Por exemplo, no caso aí da saúde ou no caso da comunicação, será que isso não tem que ser uma avaliação mais prática, então? Então, elabora aí, monta um programa, vamos ver quem vai fazer a edição, vamos ver quem vai calibrar, vamos ver quem... E aí a gente vai avaliando e faz a rotatividade. Talvez esse seja um outro tipo de avaliação, e não mais o papel escrito daquele conhecimento. Aquela coisa engessada, né? Porque agora a gente já sabe que, de qualquer forma, esse aluno consegue aí, se ele tiver num remoto, ele vai entrar ali, colocar no chat, o cara vai dar a resposta. Pronto. E aí? O que ele aprendeu real? O que eu avaliei real? Né? No final das contas, a gente sempre vai jogar na consciência de cada um. Sim. Isso é sempre a consciência de cada um. Mas e o meu papel como docente? Tipo, eu quero garantir que o meu aluno está aprendendo. Eu queria garantir isso. É isso que a avaliação faz. Garante que o cara aprendeu alguma coisa. Ela dá essa garantia. Mas será que realmente a gente está conseguindo fazer isso? Ou ficou, né, largado? Então, é um pensamento de que essa tecnologia agora mudou e está mudando radicalmente. E muito rápido, né? Porque a cada dia que passa, a tecnologia ela dá um salto que às vezes a gente não consegue nem acompanhar. Às vezes eu fico pensando nisso, né? Eu olho a minha mãe e eu vejo as dificuldades dela, mas eu fico pensando, gente, daqui a um tempo sou eu que vou ter dificuldade. Eu me fiz essa pergunta eu tava conversando com alguns amigos meus e aí a gente pôs em questionamento. Será que quando a gente envelhecer, a gente vai... Pelo fato da gente estar ter nascido já nesse desenvolvimento da tecnologia, a gente vai ter problemas lá na frente? Como sei lá, os nossos pais? Será que a gente vai pegar mais rápido? Será que vai demorar? Justamente por esse ponto desse salto que tá sempre dando. Eu acho que a gente sempre vai ter uma dificuldade. Sempre vai ter uma dificuldade. A tecnologia, ela muda muito rápido. Eu vejo uma dificuldade em postar no TikTok e no Instagram. São formas diferentes de postar. Tem gente que edita ali dentro do próprio aplicativo. Eu não sei fazer aquilo. Eu preciso de um programinha para editar bonitinho. Eu sou dessa época, né? Os caras não, vai lá e edita. Eu acho que tá rápido pra gente chegar nesse momento de alguém pedir, acessa aí o aplicativo tal, e você fala, como é que eu faço isso? Como é que eu uso isso? E talvez essa seja a grande jogada da sociedade e da educação. Pegar essas novas mudanças aí e aplicá-las para a sala de aula. Aproveitando esse ensejo aí que a gente está falando, né, de novas formas de ensino e tal, já para finalizar o nosso podcast, que está acabando. O que você pensa aí pro futuro do ensino, Rafa? E, eu respondi uma pergunta parecida quando eu participei do Maurício. E aí eu falei da seguinte forma. A educação vai passar por uma crise muito forte. Aí um monte de gente começou a comentar que a educação já estava numa crise. E não, ela não estava. Ela vai passar por uma crise ainda mais forte ainda. Eu acho que... Você acha que essa pandemia não trouxe... Eu acho que isso... Eu acho que a pandemia, ela gerou uma série de lacunas de aprendizagens aí que vão refletir lá na frente, não vão refletir agora, né? Então, quando eu falo essa crise, eu não estou falando só de crise na questão financeira, a valorização do profissional, isso a gente já está vendo há bom tempo, fácil. Sim. Mas eu estou falando na formação profissional desse cara. Qual é o profissional que está saindo da faculdade? Pensa o cara que fez o curso dele na pandemia. Se você pegou um cara que fez tecnólogo, que são 2 anos, ele fez 2 anos, né, de pandemia. Qual a relação que ele construiu? Quais foram os conhecimentos que ele obteve? Tiveram outros novos conhecimentos. Como é que a gente vai se adaptar à pandemia? A gente aprendeu a se adaptar. Mas eu acho que a educação ela vai passar por uma crise muito grande pela falta profissional mesmo. Uma falta de mão de obra. Vai faltar professor. Falta professor hoje. Vai faltar mais professores lá na frente. Porque ela não é valorizada, né? Ela foi valorizada durante a pandemia.
todo mundo que tinha filho na escola valorizou o professor. Sim. Porque descobriu como é que é dar aula pro próprio filho. Nossa, muito verdade. Não é? Eu tenho uma de 14 anos. Esse período de pandemia foi muito, muito difícil, sabe? Porque a gente virou professor dentro de casa. Não é? E aí vão te fazer uma série de perguntas que, cara, não é sua área, você não tem que saber daquilo de física, química e biologia. E aí você fala e pensa, cara, esse professor tem que saber muito mesmo. Então, houve uma valorização, mas agora que as coisas voltaram praticamente ao normal, as pessoas já não pensam mais dessa forma, né? O professor continua sendo olhado como desvalorizado, que trabalha pouco, ou que só vai lá para dar aula, só faz isso. Então, eu acho que a educação ela vai passar por uma crise mais forte ainda aí, infelizmente. Mas eu sou adepto da fé de que as crises, elas constroem profissionais diferentes. Então, eu espero que novos profissionais, novos professores surjam com uma nova proposta educacional, que tragam o aluno para próximo, que entenda que a tecnologia não é vilã, ela tem que estar a favor, que entenda que o celular não é vilão, ele tem que estar a favor na sala de aula, você tem que aprender a utilizar como ferramenta da sua sala de aula, e eu acho que isso talvez seja o grande futuro da educação. A tecnologia vai estar próxima, entranhada, e o educador precisa entender dela. E a gente torce aí também, né, para que sejam adotadas aí novas políticas também, para valorizar o ensino no nosso país e os profissionais, os professores, né? Sim, eu acho que precisa, né? Uma nova política educacional. A gente está vendo aí o grande problema do novo ensino médio. 2024 vem um novo Enem, porque muda de acordo com o novo ensino médio. Para vocês terem uma ideia, no governo de São Paulo, aqui, né, nas escolas estaduais, a quantidade de aula de português e matemática é mínima agora. Você tem poucos profissionais, você tem outras disciplinas, outros conteúdos, e o que o aluno tem que aprender mesmo está ficando difícil dele aprender. Tem professor que não que dá aula, sei lá, de filosofia e sociologia e que está dando uma matéria que ele nunca deu na vida, porque o novo ensino médio mudou. Né? Porque o ensino médio mudou, agora ele tem uma nova estrutura, a gente tem que dar conta dessa estrutura. Só que tá maior. Como é que eu vou dar conta dessa estrutura se eu não tenho docente o suficiente, se eu não estou garantindo o mínimo necessário para que esse aluno aprenda? Como é que eu vou chegar com esse aluno no Enem? E aí, como é que esse cara vai escolher, por exemplo, qual área ele quer estudar? Se é área de humanas, tecnologias, de exatas? Também acho que é uma pressão muito grande você esperar que um cara de 18 anos, 17 anos já saiba do futuro dele, né? O que ele quer fazer. Né? Eu acho muito uma pressão muito forte também em cima dos nossos adolescentes, porque não tem maturidade ainda. Eu recebo, acho que todos os dias, mensagens no TikTok, porque no TikTok eu tenho mais adolescentes. Todos os dias eu recebo uma mensagem de 2 ou 3, de 10, de 20. Professor, tá acabando o ensino médio, eu tô entrando em colapso, eu não sei o que eu vou escolher, eu não sei o que eu quero, meu pai tá me obrigando, minha mãe tá me obrigando, eu já tenho que escolher, professor, eu acho que eu quero fazer isso, aí eu explico mais ou menos o curso. Não era isso que eu queria fazer. Não, professor, acho que eu vou para tal lugar. Ah, professor, como é que eu vou decidir isso pro resto da minha vida? Se ele soubesse que não vai ser pro resto da vida... né? Tem tanta água ainda para rolar. Agora o Enem você vai ter que escolher a área. Então você já faz a prova pela área selecionada. Se você vai para a área de humanas, para a área de exatas, para a área de tecnologias, para a área de ciências, né? Então você meio que tá obrigando o cara a fazer uma escolha antes do tempo dele. Sim. O ideal seria que ele tivesse tempo, né, para fazer isso. Que ele fizesse o Enem da forma como tem que fazer mesmo, estuda todas as disciplinas e as áreas, e aí ele vai lá na faculdade e faz a matrícula dele. Olha, quero fazer, sei lá, vou fazer rádio e TV. E aí entrou no curso, escolher, né, a área. Entrou no curso, fez o primeiro semestre, fez o segundo, isso aqui não é para mim. Então vamos alterar, vamos mudar. Mas o cara não tem nem a chance disso. Exatamente. É porque ele perde a bolsa, ele perde tudo. É aquele negócio, o Enem, ele ele sempre foi... É difícil, querendo ou não. E cai justamente nesse ponto de vários jovens que ficam frustrados estudando, e às vezes não conseguem a oportunidade que tanto desejavam. Sim. Né? Numa federal, enfim, dentre outras. Então, é exatamente isso. Acho que vai chegar um momento... A gente já teve o Enem, né? Que teve o menor número de inscrições na história. Eu acho que, às vezes, até pensando nisso, talvez a tendência caia um pouco mais, porque justamente por conta dessa forçação de você porque tem que escolher o seu futuro agora e pronto, acabou.
Eu acho que essa crise está chegando e está chegando o mais próximo. E as redes sociais, às vezes, têm um grande fator nisso. A ideia de que você pode fazer sucesso numa rede social e não ter que estudar para garantir. Existe Sim, toda é muito essa... atrativo, né? Sim. atrativo, é muito atrativo. Uma vez eu estava falando também num outro podcast isso. Você não acha que isso é atrativo? O cara vê, por exemplo, uma GK da vida. Minha pergunta para ele, assim, a contra-pergunta foi quantas GKs você conhece? Então, assim, é 1 em 1 milhão. Exatamente. Tá? Quantas JoJo você conhece? Não é fácil se manter na E aí, mídia. voltando até no início aqui, quando a gente fala da JoJo, e eu acho formidável quando ela resolve fazer faculdade, se inscrever num curso e divulgar isso, para mim é uma representatividade imensa. Para uma série de jovens que segue ela e fala, essa mulher tem 25 milhões de seguidores, não precisa trabalhar porque ela tem o ganha-pão dela já garantido. Ela tá indo estudar direito. Bom, se ela tem que estudar, eu também tenho. Eu acho que isso é uma representatividade muito benéfica, muito boa para a educação. Né? Isso incentiva o jovem aí. E não ao cara, eu quero fazer sucesso aqui e conseguir viver disso. Não dá para você viver disso. Tá? Influencer falando. Pelo menos se você é um influencer pequeno como eu, que já acredito que sou influencer pequeno ainda perto dos outros, eu não vivo disso. Né? Isso é uma outra parte da minha história. Eu sou professor, eu vivo de dar aula. E isso foi uma escolha que eu fiz atuando. Né? Eu queria ter tido tempo para sentar, analisar e falar para qual área eu vou. Tem hoje jovem que pode fazer isso. Então, faça a escolha com calma. Esse foi o nosso programa de hoje. Parece que eu tô até ouvindo a plateia do jogo. Rafa, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Foi um papo extraordinário falar de educação, falar de internet, falar de mídias digitais. Muito obrigada por ter vindo e as portas estão aqui abertas para você Sempre. voltar quando você quiser. Eu que agradeço o convite de vocês. Foi um prazerzaço falar com vocês. Muito, muito obrigado. É muito bom quando a gente tá na casa e é chamado pela casa. Né? Isso faz a gente se sentir mais querido pela instituição. Foi um papo ótimo. Espero que vocês tenham gostado. Também espero ter entendido a expectativa de vocês. Gostou, Camila? Amei, cara. Eu tô à disposição. Sério mesmo, não é só porque ele tá aqui na minha frente, não, galera. Eu realmente gostei muito. Muito obrigada por ter participado. Obrigada, Rafa. E para você que ficou aqui com a gente até o final, o que nós temos, Camila? Nosso QR Code, né? Exatamente, tá aqui na tela esse QR Code para acessar o nosso exclusivo Clube de Vantagens para alunos FMU FIAN FAAN. Rafa, Clube de Vantagens, hein? Já vou fazer o meu. Então, acessa aqui esse QR Code para você ter acesso aí aos nossos cashbacks e todas as promoções que tiverem lá no nosso site, tá certo? Então tá joia. Então aproveita lá, galera. Dá tempo ainda, vamos se inscrever, vamos iniciar. E para você que tá aí, vamos continuar aproveitando as vantagens que estão vindo pela frente. Gente, esse foi o episódio de hoje. Muito obrigada para vocês que estiveram conosco durante todo esse episódio e até a próxima. Até a próxima. Um beijo. Tchau.